em nosso meio, agora definitivo, não é? Muito bem, gente, hoje é dia de Pentecostes. Quem sabia que hoje era o culto de Pentecostes? Levanta a mão. Quem é que sabe exatamente o que significa Pentecostes para a igreja? Veja, gente, há uma série de datas importantes no calendário cristão, mas para a igreja, Pentecoste é o principal. Não há um domingo mais importante para a igreja de Jesus do que o Pentecostes. Há um domingo no fim do ano que a gente comemora o aniversário da nossa igreja. A nossa igreja esse ano vai comemorar 95 anos, mas isso não é nada comparado ao dia de Pentecostes, é hoje. Por isso esse quadro aqui, em tom avermelhado, porque o Pentecostes nos lembra, nos fala sobre esta mensagem de poder do Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes, e veio como um simbolismo de fogo, e o Espírito Santo, que é simbolizado por uma pomba. Quando Jesus foi batizado, não havia uma pomba voando sobre Jesus, mas o símbolo da vinda do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus. Por isso o dia de Pentecostes é tão crucial, tão importante para a igreja de Jesus. Eu quero convidar você hoje, e o tema desta noite é o batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, porque é um tema que está dentro da mensagem de Pentecostes. Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e vamos orar um minuto mais. Senhor, nos orienta, nos abençoa na compreensão da Tua palavra. Senhor, que este tema aqueça o nosso coração, nos envolva e transforme a nossa vida, ó Deus, para que, de fato, vivamos uma vida em decorrência do batismo com o Espírito Santo. Senhor, nos faz compreender a Tua palavra. Ajuda-nos nesta jornada, nesta noite, Pai. Nos torna como uma terra boa que recebe a boa semente, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no texto principal sobre este assunto, que é Atos, capítulo 2, e vamos ser instruídos pela palavra nesta noite. Eu espero que o seu coração esteja aberto. E eu quero dizer que este é um tema que a gente às vezes não trata na igreja. E nós somos uma igreja hoje, a nossa igreja central, esta igreja aqui, é uma igreja de uma multiplicidade de origem de cada um de nós. Alguns aqui tiveram a sua origem aqui mesmo, a origem de fé, de igreja, de doutrina aqui. Outros que estão aqui em nosso meio e são tão amados e acolhidos, tiveram uma herança ou um background de construção de conhecimento da Bíblia em igrejas pentecostais das mais variadas. E nós formamos uma igreja só, estamos debaixo de uma aliança quando você se torna membro desta igreja. E hoje eu quero compartilhar com muita transparência e com muita tentando, trazer muita leveza e clareza para esse assunto, porque há uma divergência, há um entendimento bem diferente da igreja de ramo pentecostal, da igreja de doutrina presbiteriana ou histórica, que nós chamamos. O movimento pentecostal entende esse tema do batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo de forma muito diferente daquilo que nós entendemos. E eu quero tornar claro para você, porque se você é membro dessa igreja, eu acho que você espera clareza por parte da liderança, por parte do pastoreio, por parte do entendimento na palavra. Então, eu não quero de forma nenhuma desrespeitar os nossos queridos irmãos que tanto nos ensinam no fervor espiritual, no amor a Jesus, das igrejas pentecostais ou carismáticas, nesse sentido dessas denominações. Mas eu quero trazer para você, e eu espero que isso caia no seu coração, como uma saúde doutrinária, e que nos leve a uma prática saudável da nossa vida. E para a gente começar a entender isso, eu preciso dizer a você que na história, Deus está agindo, porque a história não é a história da humanidade, não é a nossa história, mas é a história de Deus na terra.
É a primeira coisa que um cristão precisa entender e sempre lembrar, que para você alimentar uma cosmovisão clara do cristianismo, da fé de Deus como Senhor, você precisa se lembrar que a história da humanidade é a história de Deus. Nós não somos os agentes da história, Deus é o agente da história, Ele é que realiza a história. E nós podemos, para entender esse assunto do batismo com o Espírito Santo, dividir a história na Trindade. É fácil entender a história do ponto de vista de Deus quando você toma a Trindade e encaixa dentro da história. Então você tem da criação até a vinda de Jesus, até o Natal, até o nascimento de Cristo, você tem a história do Pai. Então quando você pega a Bíblia, do início ao dia do nascimento de Jesus, você tem Deus Pai realizando o seu propósito na terra. E disse Deus: haja luz, e Cristo vai lá e executa a luz. E assim é que vai acontecendo. As manifestações chamadas teofanias do próprio Deus, na sarça ardente, a adoração no tabernáculo, no templo, na história de Israel, tudo isso é o Pai preparando, apontando para a próxima etapa, que é a etapa do Filho. Quando Jesus vem, Ele encarna, Ele se despede da sua glória, Ele abre mão das suas prerrogativas divinas, e Ele vem e se encarna, se torna humano, Ele renuncia à sua glória, passa a habitar entre nós, homem, com toda a tentação. Esta é a história de Cristo. Esta história de Cristo para nós dura, no nosso calendário, dura 33 anos. Mas na verdade no calendário de Deus, que não é igual ao nosso, ele é extenso, porque a história de Cristo também nasce lá quando Deus planeja, lá no Gênesis, a restauração do ser humano, quando aquele primeiro animal é morto. Então, para nós fica mais fácil se a gente dividir em etapas. E aí vem a terceira etapa, que é a etapa ou a era do Espírito Santo. É a era que nós vivemos. Nós não vivemos na era do Pai. Não quer dizer que o Pai está ausente ou que Jesus está ausente. Jesus é adorado entre nós, Ele está entre nós em espírito, mas nós estamos na era do Espírito Santo. E esta era teve um dia de começo, assim como o nascimento de Jesus marca o início da era de Cristo. E a era do Espírito começa em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. E ela vai se estendendo e passa por nós, e ela vai acontecer até o fim, quando o Espírito Santo vai ser retirado da terra, dando assim então início aos processos escatológicos, apocalípticos. E Paulo descreve esse dia, quando o Espírito Santo será retirado da terra, porque ele é quem está aqui hoje, habitando, envolvendo esta criação de Deus, que somos nós, envolvendo a terra, envolvendo o ser humano, impedindo que o mal ainda tenha mais poder e presença. É o Espírito Santo que faz isso. Ele detém a iniquidade nos nossos dias. Muito bem, tendo esse pano de fundo, eu quero dividir esse momento de forma bem didática, com 3 palavras. A primeira palavra para falar sobre o batismo com o Espírito Santo é a palavra promessa. Você pode falar essa palavra comigo? Promessa. Mais uma vez, promessa, promessa. Porque o Espírito Santo foi prometido. No início do culto nós já ouvimos a leitura. E aqui no seu livro, na sua Bíblia, está escrito em Atos capítulo 2. Por favor, tenha a sua Bíblia aberta, nós vamos ler vários versículos. Talvez você não consiga mexer na sua Bíblia para ler todos, vai estar aqui na tela. Mas este texto está aí onde você já abriu, Atos capítulo 2, versículo 17. Veja que ele usa uma citação de Joel. Joel é um profeta do Antigo Testamento. Ele diz assim... Pedro está pregando e ele diz assim, nos últimos dias, Pedro está citando Joel, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Joel
viveu 850 anos antes de Jesus, antes de Cristo. E ele prega esta palavra e usa o verbo no futuro: derramarei o meu Espírito, porque é uma promessa da vinda do Espírito Santo. E ainda tiveram que esperar 850 anos para isso acontecer. E quando Pedro está vivendo este dia do Pentecostes, no capítulo 2, ele toma esta palavra, resgata essa promessa de 850 anos antes e diz: o que está acontecendo hoje é o cumprimento da promessa. Porque Deus não nega nenhuma das suas promessas, Ele faz acontecer na história, porque a história é dEle. Portanto, todas as promessas de Deus têm o seu sim, tem o evento que vai acontecer com certeza. E se você duvida que alguma coisa que está prometido, como a escatologia, como aquilo que está no livro de Apocalipse e outras coisas tantas, você não perde por esperar o dia da volta gloriosa do Senhor Jesus, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Amém? Então há uma promessa na Bíblia, e eu poderia ler inúmeras passagens, muitos textos da Bíblia, que falam sobre essa promessa, a vinda do Espírito Santo. Então, para você compreender bem isso, é importante você lembrar que o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas no Antigo Testamento. Ele habitava com as pessoas, porque não era a era dele, não era o tempo dele agir. E há promessas então que vão acontecendo, e elas vão passando pelos profetas do Antigo Testamento até chegar em Jesus. E Jesus se coloca, se apresenta como aquele que vai cumprir a promessa. Eu quero pedir para você ler comigo agora João 7, versículo 37. Vai estar aqui na tela e você pode ler com facilidade, ou se você estiver anotando, João 7, 37. O texto diz: no último dia e o mais importante dia da festa. Ponto, para aí. Que festa era essa? Eu preciso dizer a você que havia 3 festas importantes em Israel. Páscoa, a lembrança da saída do Egito. Primícias, que era quando os lavradores traziam no templo os primeiros galinhos do trigo ou da cevada, que anunciavam como é que ia ser a colheita dali a algumas semanas. Era a festa das primícias, os primeiros frutos da terra. Havia uma festa, e essa festa era imediatamente após o dia da Páscoa. A terceira festa importante de Israel era a festa das cabanas, ou a festa dos Pentecostes, do Pentecoste, a festa da colheita. E então Jesus, 1 ano antes de morrer, está nessa festa. Jesus já tinha celebrado a ceia dias antes, 1 ano antes da morte dele, não naquela última ceia, 1 ano antes. Ele celebra a ceia no dia da Páscoa. 50 dias depois dessa celebração da ceia, ele está no último dia, como diz o texto, e mais importante dia da festa. E havia um costume de se trazer uma jarra, muitas jarras de água, para dentro do templo. E Jesus vê aquelas jarras, aquelas botijas de água sendo trazidas para dentro do templo, e ele dirige-se às pessoas, os seus discípulos, e diz lá: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo versículo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Os discípulos não entenderam aquilo, mas Jesus estava fazendo uma promessa. Olha o que diz no versículo seguinte. Olha o versículo seguinte, que é o 39. João capítulo 7, versículo 39. Eu estava esperando a tela ali, mas parece que não vai sair agora. Vamos ler então para a gente não perder aqui. João 7, versículo 39. Isso Jesus disse com respeito a o Espírito Santo, que estava
para vir. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde eles iriam receber. Agora leia comigo em voz alta o final, as últimas 3 linhas desse texto que está aqui na tela. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus estava se referindo à chegada do Espírito Santo. Mais uma vez ele faz essa promessa, que ele enviaria o Espírito Santo, porque ainda era necessário que ele fosse glorificado para que o Espírito Santo viesse. Ainda demorou 1 ano para que isso acontecesse. Só foi no ano seguinte, na festa de Pentecostes, ou a festa das cabanas, do outro ano, aí nós chegamos em Atos. Agora, abra comigo em Atos capítulo 1, versículo 4. É a última vez que Jesus faz uma promessa da vinda do Espírito Santo. Olha o que diz aí, quando num daqueles encontros Jesus estava comendo com os discípulos. Lembre-se que Jesus, ele ficou se encontrando com os discípulos durante aqueles dias antes da sua subida de volta aos céus. Versículo 4 de Atos 1 diz assim: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Diga comigo: espere pela promessa. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. Deus Pai tinha prometido, Jesus tinha repetido, e ele agora está alertando os discípulos. Pois, versículo 5, João batizou com água, mas dentro de poucos dias, diga comigo, poucos dias, faltavam 10 dias, Jesus está no 40º dia após a sua ressurreição. Agora ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus. E ele diz, dentro de poucos dias, olha o que ele diz aí, vocês serão batizados. Você pode repetir esse finalzinho? Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Que promessa mais clara que essa? Então há uma promessa sendo repetida por Jesus, reforçada por Jesus, batizados com o Espírito Santo. Aqui nós já vemos depois eu vou voltar nisso, provavelmente daqui a pouquinho, já vemos uma diferença de linguagem. Quando as pessoas falam batismo do Espírito, não existe essa declaração na Bíblia. É batismo com o Espírito. Porque esse é um batismo que Jesus faz. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que batiza a gente. Não é o Espírito Santo que é o agente deste ato do batismo. Mas é Jesus que dá o seu Espírito para aqueles que creem nele. Passados 10 dias, aí acontece o clímax da festa do Pentecostes. Veja agora, de volta lá no capítulo 2, e aí nós vamos ter a chegada do Espírito Santo. Nós estamos falando da promessa até agora. Agora a segunda palavra, de forma bem didática, a chegada do Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo não habitava nas pessoas. E agora começa uma nova era. E começa exatamente chegado o dia de Pentecostes. Está aí na sua Bíblia assim? Como está no texto aqui? Chegando o dia de Pentecoste. Pentecostes era essa festa que durava 7 semanas. 7 vezes 7, 49. O último dia da festa, o 50º dia da festa, Pentecostes, 50. Neste dia, acontece alguma coisa.
E sabe o que eu descobri lendo agora, estudando este assunto e lendo os textos da Bíblia? Que já havia uma expectativa de que alguma coisa ia acontecer. Porque, como eu disse, as 3 maiores festas do povo de Israel eram Páscoa, primícias, que era logo em seguida da Páscoa, e passados 50 dias, a festa de Pentecoste, a festa da colheita, ou a festa das cabanas, das tendas, como você quiser, a Bíblia tem uma variedade. Como Jesus morre na Páscoa, e ele sobe aos céus, e ele diz, alguma coisa vai acontecer, fique em Jerusalém, porque o Espírito Santo vai vir, e vocês vão receber o poder do Espírito. Eles estavam aguardando alguma coisa, na expectativa do que ia acontecer. E naquele dia que eles obedecem a Jesus, ficam orando, ficam em Jerusalém, de repente, acontece que há um som muito forte. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar. De repente, veio do céu um som, e diz o texto, como de um vento muito forte. Não foi um vendaval que passou pela casa, foi um barulho da presença, da chegada do Espírito Santo. E isso atraiu as pessoas. A gente não sabe onde eles estavam, só diz que eles estavam reunidos, e não eram só os 12, que Jesus tinha mencionado 120. Então devia ter esse grupo de 120. Estavam reunidos em algum cenáculo, em alguma casa de oração, e de repente esse som vem sobre eles. E ali o Espírito Santo inaugura a sua era, batizando estes homens e mulheres. Jesus envia o seu Espírito e batiza esses homens e mulheres, e inicia exatamente naquela hora a igreja de Jesus. Porque ninguém faz parte da igreja de Jesus sem ser batizado com o Espírito Santo. Deixa eu deixar bem claro isso, eu vou repetir isso. Não existe ninguém que possa se converter, se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu Salvador, se não for pela chegada do Espírito Santo dentro dele ou dela, que é o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. É Jesus quem faz isso. Essa é a obra produzida por Deus na ação de Jesus, quando Ele envia para aquele que se arrepende e confessa, e Ele sela esta pessoa com a chegada do Espírito Santo. Que isso fique bem claro na nossa mente, porque quando colocamos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda experiência, que é a maneira tradicional dos pentecostais entenderem, nós estamos jogando fora, estamos desconsiderando a obra do Espírito Santo. Isso é muito sério, porque Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Eu quero que você leia, guarde aí o texto de Atos capítulo 2, vá lá para Gálatas, por favor, um texto muito importante para a compreensão desta verdade. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Gálatas 3, versículo 27. Os que em Cristo foram batizados, você pode completar o versículo? De Cristo se revestiram. Você acha que pode alguém se converter, estar em Cristo, ser revestido de Cristo, sem que seja batizado? Você acha que ele está falando aqui sobre água? Ele não está falando sobre água. Ele está falando sobre alguém que se arrepende, é batizado por Cristo com o Espírito Santo, e ele se reveste de Cristo, e Cristo passa a ser Senhor da sua vida. Se você tem Cristo e tem a salvação, você foi batizado com o Espírito Santo, porque esta é uma obra de Deus na nossa vida, não é feita por nós. Não é feita por nós.
não é alguém que ora para você ser batizado com o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo quem batiza você, é Cristo quem realiza a obra da salvação. E, irmãos, deixa eu tornar isso claro, esta é uma obra, é um ato de Deus em nós. É como uma declaração jurídica de Deus, você está perdoado, você está salvo, você não está mais debaixo de condenação, por isso eu coloco em você o meu Espírito. Isso não é obra de oração, não é obra de esforço, não é obra de dedicação, não é obra de nenhuma participação nossa, é simplesmente de dizermos: Senhor, eu creio em Jesus, eu entrego a minha vida a Cristo, e cada um tem uma história diferente. Eu lembro da minha história muito vividamente. Eu fui criado na igreja, fui batizado quando criança na igreja, mas foi aos 14 anos que eu, num dia, num culto, num acampamento, eu disse: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. E a princípio, naquele momento, não tinha emoção nenhuma, é porque eu fui chamado a isso por alguém que estava falando à juventude, e eu disse aos 14 anos: eu quero Jesus na minha vida. Quando eu falei isso, eu caí em choro, mas eu nem imaginava que ia chorar, e a pessoa não precisa chorar para isso acontecer. Esse é um ato do alto para baixo, é uma determinação do Pai que através de Jesus lhe envia o seu Espírito Santo, e aí Ele coloca em nós a nova vida, e aí nós somos salvos. Compreende isso, irmão? Você é salvo no momento em que o Espírito Santo é enviado por Jesus, porque você confessa Jesus. E aí Ele diz: você confessou, e Paulo fala isso com uma clareza excepcional: aquele que confessar com a sua boca será salvo. Você só pode ser salvo se o Espírito Santo entrar em você, porque você é selado, você é guardado pela presença do Espírito Santo. Mas aí talvez você esteja pensando: eu quero saber que hora que o pastor Evandro vai chegar nas línguas. Então vamos lá, vamos voltar para o texto então? Capítulo 2, versículo 2, que diz aí que esse som, esse vento, esse sopro de Deus, e eu fiquei lembrando essa semana do sopro de Deus sobre aquele boneco de barro chamado Adão, e Deus sopra sobre ele, e a vida entra nele, o Espírito Santo entra naquele boneco de barro e torna um ser vivente. É a mesma coisa que acontece no Pentecostes. Jesus sopra agora o seu Espírito, e Ele entrega o seu Espírito e põe dentro de cada um o seu próprio Espírito. E aí há uma consequência disso. Agora vamos chegar no que vocês estão aí preocupados, querendo que eu fale aqui sobre estas manifestações. Bom, irmãos, é muito simples, muito fácil. Em primeiro lugar, que a gente precisa entender aqui, e é claro no texto, no versículo 3 diz: e viram o que parecia línguas como de fogo. Difícil entender isso, né? Será que tinha uma labareda na cabeça de cada um em formato de uma língua? Para mim é muito mais simples entender isso. Houve um entusiasmo tão grande que eles começaram a falar, que aquilo começou a sair pela boca deles, aquelas palavras que parecia um fogo saindo, uma energia saindo do coração daqueles homens e mulheres, de todos que estavam ali. E aquele barulho, daquele som chamou a atenção daqueles homens e mulheres que estavam em Jerusalém. Agora, eu pergunto a você, Jerusalém estava cheia de gente? Ou era um feriadão que todo mundo vai para a beira do lago? Foi para Galiléia, foi nadar no Mar Morto? O que você acha? Jerusalém estava lotada de pessoas, porque este era o mais importante dia daquela festa. E a cidade estava lotada de gente, e gente de vários lugares. E lá na frente, se você olhar aí no versículo 7, há um choque tão grande dessas pessoas, porque elas começam a ouvir estes homens e mulheres falarem nas suas línguas. Você sabe esse texto, você já
ouviu explicações variadas e muitas vezes sobre esse texto. Mas deixa eu relembrá-lo. Estes homens e mulheres que estavam em Jerusalém, eles tinham vindo de uma região de mais ou menos 1.000 quilômetros em volta daquilo que seria o centro Jerusalém. Eles vieram do norte da África, do sul da Europa, da Ásia Menor, Turquia, da Síria, do oeste, do leste, de todos os lugares. Judeus que viviam nestas regiões, que cumpriam anualmente a tarefa de ir a Jerusalém para celebrar. Até hoje isso acontece. Nós estamos vendo a nossa viagem para Israel e você tem que fugir das datas das grandes festas, porque os judeus vão para Jerusalém e ficam lá 20 dias, um mês, celebrando as festas religiosas. Até hoje é assim. E aqui diz que estes homens e mulheres, vindos de várias partes, existe aí no versículo 8, 9, eu não vou mencionar, tem 11 lugares distintos em volta da nação de Israel, de onde eles vieram. E eles estavam ouvindo esses homens e mulheres falarem em línguas, nas suas línguas maternas. A língua materna destes visitantes não era o hebraico, era o árabe. Era a língua dos povos da Grécia, da Ásia Menor, os povos do norte da África. Esta língua materna, porque eram judeus descendentes que moravam nesses lugares. Efeito da diáspora, da fuga dos judeus da sua própria terra, do esparramar do povo judeu da sua própria terra. E isso os choca tanto, que eles dizem: como pode esses caipiras da Galileia, porque os seguidores de Jesus eram gente, na grande maioria, pobre. E eles se assustam com essa chegada dessa língua, desses homens falando as suas línguas. E aí eles perguntam uns aos outros: como é que pode isso acontecer? Então deixa eu dizer para você, há 3 tipos de dom de língua. A nossa igreja, Igreja Presbiteriana Independente, tem uma declaração de fé que diz: nós cremos na contemporaneidade de todos os dons. Quando eu recebi pela primeira vez este dom de falar em línguas, para mim foi muito estranho, porque eu fui formado num seminário que dizia: não há dom de línguas. E eu me lembro um trabalho que eu fiz, um pequeno TCC sobre dons, e o dom de língua era o destaque que eu quis estudar, e eu encerrei o TCC dizendo: portanto, os dons de línguas cessaram em 1978. Porque eu vim de um background presbiteriano independente que dizia isso para mim. Em 1970, 8 anos antes de eu escrever isso, como grande sábio em teologia, com quase 19 anos ainda, achando que sabia alguma coisa, em 1970, 8 anos antes, tinha tido na nossa igreja uma divisão por causa do pentecostalismo. Triste, é parte da história. Onde nasceu a Igreja Presbiteriana Renovada, muitos aqui conhecem pelo nome. Amada igreja, amada denominação. E nós fomos ensinados dentro da igreja como o pêndulo, né, do outro lado. Então, se eles foram para cá, né, e aceitaram os dons carismáticos, pentecostais, nós fomos para o outro lado. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando, daquela época. Aqui nessa igreja, em todas as igrejas presbiterianas independentes. E eu fui para um seminário que reforçava esse ensino. Até que um dia alguém orou por mim. E num momento de oração, eu não fui batizado com o Espírito Santo naquele dia, mas eu recebi esse dom naquele dia. Mas ele não é o dom prevalecente no meu ministério.
Raramente eu tenho essa experiência de orar em línguas, mas de vez em quando. Eu tenho outros dons que são prevalecentes na minha vida. E se você fizer o curso aqui na igreja sobre dons espirituais, você vai ver o que é dom permanente, que prevalece, o que é dom secundário e os dons que aparecem de vez em quando. Os dons de manifestação, que a gente chama, que aparece de vez em quando, mas você não retém ele, você não exercita ele todo dia. Mas você e eu temos dons que exercitamos todos os dias. Então a nossa igreja declara, nós cremos nos dons todos da Bíblia. Apesar de que em algumas igrejas diz, não, esse dom aqui, esquece, isso aqui não existe mais. Como eu achava que podia falar isso lá naquela época de 78. Ou como a nossa denominação disse, também na época de 70, quando houve a divisão, numa espécie de proteção de defesa. Mas depois de alguns anos a igreja amadureceu e num concílio ela disse, todos os dons são para a igreja, todos os que estão registrados na Bíblia. E há 3 diferentes tipos de dons. Um é esse que aconteceu aqui, idioma. Eu tenho ouvido e lido histórias de pessoas que chegaram num determinado lugar sem saber o idioma, missionários em povos extremamente avançados no meio da mata, da selva, na África ou mesmo no Brasil, e chegaram num lugar e Deus deu esse dom e eles começaram a falar no idioma sem nunca ter estudado. Mas isso não é o normal, isso é sobrenatural. Porque hoje o missionário tem que estudar linguística e passa anos estudando, como os nossos missionários que trabalham no mundo muçulmano e estudam 4, 5 anos para poder começar a falar em árabe. Esse é o primeiro dom. O segundo dom é aquele que é dado para ser interpretado. E a Bíblia é clara em dizer, se você fala em línguas para a congregação, para edificar a igreja, se eu estivesse aqui falando em línguas, nessas línguas desconhecidas dos anjos, como Paulo diz, se fosse para vocês, eu teria que ter um intérprete, alguém teria que se levantar aqui, aí eu daria um tempo. Bom, eu estou falando em línguas, alguém tem interpretação? Você tem interpretação? Levanta e me traduza para edificar a igreja toda. Essa é uma outra manifestação de língua. A gente crê nisso, a gente não tem isso aqui no nosso culto e podemos ter. Não há objeção a isso. E se alguém aqui, num momento de louvor, de oração, se levantar e falar, olha, eu tenho uma palavra aqui, mas eu não tenho a tradução, nós vamos dizer, vamos orar. Alguém está recebendo a interpretação, o dom da interpretação está escrito em Coríntios, capítulo 12. Isso é claro na Bíblia. Então essa é a palavra em língua para o povo. Não foi essa que aconteceu aqui em Atos 2. Atos 2 é idioma, não precisou de intérprete, porque as pessoas eram dos seus países e ouviam falar a grandeza de Deus. A terceira manifestação de línguas é a oração em línguas. A oração em línguas, quando a pessoa ora para si, e ela ora com Deus, e ela fala mistérios. Paulo esclarece isso em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. E eu estou em casa, você está em casa e Deus dá uma palavra, uma oração em línguas. Eu não sei o que significa, eu continuo orando. E o meu espírito é edificado, apesar de não saber o que eu estou orando, mas Deus sabe, e aquele mistério chega, levado pelo Espírito Santo, para o trono e a presença de Deus. Por isso que Paulo diz o seguinte, que o dom de línguas é um sinal para o incrédulo. Vamos explicar isso. Você acha que, quando aconteceu Atos 2, você acha que o povo ficou atônito ou ficou simplesmente curioso e já passou a curiosidade? Está acontecendo alguma coisa, vamos mudar de assunto, vamos para outro lugar, vamos fazer festa. A Bíblia diz que eles ficaram atônitos, porque eles eram incrédulos. E aquele milagre sobrenatural trouxe um choque para eles. Por isso que Paulo diz, a língua é um sinal para o incrédulo. Eu e você não precisamos de nenhum dom sobrenatural para nos fazer crer em Deus. Nós temos que crer pela presença do Espírito Santo, porque nós nos convertemos.
E quando a gente recebe a ministração de um dom, aquilo aumenta a nossa fé, mas não faz a gente crer, porque nós já cremos um dia no passado. Mas o incrédulo, aquele que é ímpio, quando ele vê um milagre, uma coisa sobrenatural, como acontece numa língua, seja ela idioma ou seja ela traduzida, interpretada por alguém, ele olha aquilo e fala: que é isso que está acontecendo nessa igreja? E Paulo fala isso, 1 Coríntios capítulo 14. Aí ele crê. Agora a profecia, que é isso que eu estou dizendo aqui, fazendo aqui, que é pregar a palavra de Deus, isso é para o crente, isso é para nós, isso gera fé em mim. Eu fico entusiasmado. Essa semana, estudando sobre esse assunto, eu fiquei cheio do Espírito Santo, porque é maravilhosa a obra do Espírito na nossa vida. E eu quero que você veja isso na sua vida. Essa chegada extraordinária do Espírito Santo, que faz o povo se converter. 3.000 pessoas se convertem naquela hora, quando eles viram o milagre. Por isso que é importante, irmãos, compartilhar milagres, resposta de oração. Porque para quem tem uma fé pequenininha ou não tem nenhuma, ele olha aquilo e fala: opa, aqui tem um Deus que age, que responde oração, que está vivo. Eu quero isso aí para a minha vida. Não é assim que as pessoas reagem? Porque as coisas sobrenaturais é um sinal para o incrédulo. E eu não preciso, irmão, você não precisa da sobrenaturalidade. Porque nós temos isso aqui, ó. Nós temos a palavra de Deus revelada, Cristo vivo em nossos corações, nós somos batizados com o Espírito Santo, eu não preciso do sobrenatural. Ah, mas quando eu vejo o sobrenatural, eu digo: muita gente vai crer no Senhor Jesus. Amém? Então creia, ore por pessoas, impõe a mão na cabeça, repreenda os demônios, peça por cura, porque isso serve para a conversão de muita gente. Glória a Deus, amém, irmãos? Tem tanta coisa aqui, eu preciso correr e terminar. Terceiro ponto, último, a presença do Espírito Santo. Promessa, chegada e presença. Deixa eu falar uma coisa, vocês me aguentam um minuto? Eu vou falar rápido, para você que é estudioso. Se você não é daqueles estudiosos, talvez você nem precise anotar isso aqui, tá bom? O Pentecostes, ele foi reproduzido, aconteceu 3 vezes em Atos, as 3 vezes com sinais sobrenaturais. Jerusalém, depois com Cornélio e depois em Éfeso. Por quê? Simples. Atos 1:8, todo mundo sabe Atos 1:8? Quem sabe Atos 1:8 aí? Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia e Samaria, confins da terra. Primeiro Pentecostes, Jerusalém, é esse que a gente está lendo. Segundo Pentecostes, Cornélio, que era um povo misturado, tinha judeu e tinha não judeu. Cornélio não era judeu, mas tinha os apóstolos, tinha os que haviam se convertido, junto ali, Judéia e Samaria, a região em volta de Jerusalém. E aí Éfeso, aí já é mundo gentílico, é gentil puro. E Paulo chega lá com Barnabé e diz: vocês creram já no Espírito Santo? A gente nem sabe o que significa isso. Ué, mas vocês não foram batizados com o Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Mas como vocês foram batizados? No batismo de arrependimento, de João Batista, que é só arrepender, arrepender, arrepender. Não, agora vocês vão saber o que é graça. Vocês estão na lei ainda. Aí Paulo ora e eles são batizados no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Esse é o Pentecostes dos gentios. Aí cessa. Por que cessa? Por que não tem Pentecostes hoje, daquele jeito? Porque o Espírito já veio, irmãos. O Espírito entra nas pessoas dia a dia, quando elas vão se convertendo e Cristo faz o batismo. E agora nós temos a presença do Espírito Santo. E aí tem um texto que eu quero ler com você antes da gente encerrar, que é Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. Você pode ler comigo esse texto? Vamos lá? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem.
mas deixem-se encher do Espírito Santo. Você pode fechar os seus olhos e falar essa frase? Sinta bem, perceba o que está escrito aqui. Eu vou falar e você repete. Deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Você pode falar junto agora comigo? Deixem-se encher pelo Espírito. E aí alguém diz assim: você precisa pedir o enchimento do Espírito Santo na sua vida. E aí a pessoa diz: eu quero o Espírito Santo. Eu me deixo ser cheio do teu Espírito Santo, que está em mim. Isso significa que quando a gente tem esse desejo e obedece a esta ordem, deixem-se encher pelo Espírito, nós estamos dizendo: o Espírito Santo que está em mim, assuma as áreas todas, as mais ocultas, as mais escondidas da minha alma, vasculha dentro de mim, põe luz do teu Espírito na minha mente, no meu coração, tira a imundície, tira a sujeira, tira as irritações, tira as emoções distorcidas e doentias da minha vida, enche todo o meu ser, as minhas reações com o teu Espírito Santo. Porque aquele que é batizado por Cristo, de Cristo se reveste. Esta é a plenitude do Espírito. E quando hoje a gente está mencionando um pouquinho sobre os nossos amados irmãos pentecostais, e nós discordamos nessa interpretação do que é batismo do Espírito com o Espírito Santo, nós não concordamos em dizer que é uma segunda experiência. Mas nós também dizemos, amados irmãos pentecostais, que às vezes tem muito mais o desejo de uma vida cheia do Espírito do que nós. Que às vezes vivemos acomodados, porque já recebemos a salvação, temos a certeza da salvação. E às vezes essa mensagem de segurança da salvação, que deveria nos fazer viver agarrados e amando a Jesus, nos faz viver médios, medianos, frios, mornos. Não é, irmãos? Isso acontece comigo e com você. Estamos sempre sendo levados e tentados a ser levados pela nossa carne, que não quer se render à plenitude do Espírito Santo, que não quer esse processo de enchimento do Espírito. Então nós precisamos unir a ortodoxia da palavra de Deus com a ortopraxia de uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos. Esse negócio de igreja morna não é igreja que foi batizada com o Espírito Santo. Mas nós não precisamos mudar a doutrina, corromper a palavra de Deus para dizer que nós temos que ter uma vida de santidade. Não precisamos disso. É só crer do jeito certo e viver do jeito certo que o Senhor quer fazer em nós. E quando as igrejas dão uma ênfase no dom de línguas, quer dizer, qual é a evidência que a pessoa tem o Espírito Santo? Ela fala em línguas. Isso é uma ofensa ao Espírito Santo. Quantas vezes já vi, você já deve ter visto também, igrejas que dizem: você quer batizar com o Espírito Santo, quer falar em línguas, então vem aqui que nós vamos orar para você ser batizado. Mas aquela pessoa já é convertida, ela já recebeu o Espírito Santo. E dar um destaque a um dom é como dizer: a obra do Espírito Santo não é para todos. Ou esse dom todo mundo tem que ter. Isso é contrário ao ensino dos carismas que Deus distribui no meio da igreja. Porque a Bíblia diz que Deus distribuiu os dons segundo a sua vontade para a edificação da igreja. Então, se você não tem o dom de línguas, mas você anda numa vida que ama Jesus, vida de santidade, glória a Deus, use o seu dom, não fique olhando para os outros, porque a obra do Espírito Santo na sua vida é única. Essa é a história do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Então você não precisa ficar olhando para os outros, comparando essa igreja com os outros ou a nossa com os outros. Nenhuma igreja é melhor e mais santa, mas são os seus membros que buscam a vida de santidade diante do Senhor. Por favor.
Nós somos batizados com o Espírito Santo. Não há batismo do Espírito Santo. Me mostre na Bíblia algum texto que fala que o Espírito Santo vem depois da conversão. Todos os dons foram dados no momento que a pessoa se converteu. Todos os dons. Eu recebi o dom que eu tenho no dia 21 de junho de 74, na noite que eu me converti. Eu não sabia disso. Eu não sabia, porque eu era adolescente. E assim aconteceu com você também. Você recebeu os dons que você tem, mas onde estão esses dons? É só um crente que quer ser cheio do Espírito é que descobre, que usa, que se coloca no altar do Senhor, que limpa a vida, que santifica o relacionamento, que muda a linguagem, que para de se envolver com vida lasciva, que tem namoro santo, que tem conversa santa, que tem brincadeira santa e que tem a vida em santidade. Essa é a igreja cheia do Espírito Santo, essa é a igreja batizada com o Espírito Santo, e não uma igreja que se deixa levar. Eu quero compartilhar 2 experiências com vocês. Eu conto muito pouco da minha vida, né? Eu falo pouco das minhas experiências. A plenitude do Espírito Santo, ela pode acontecer de quando em quando. Pode ser toda semana, pode ser uma vez no ano. Não depende de você, não depende de mim. Essa experiência é com uma sobrenaturalidade. Eu disse que essa semana, estudando a palavra, eu tive uma alegria tão grande de ver, de saber, de ser relembrado pela Bíblia do que Deus faz na nossa vida, dessa história que Ele está escrevendo. Mas não foi sobrenatural, foi uma alegria. Mas uma vez eu lembro que estávamos, a Jane e eu, ajudando uma família que tinha endemoniamento o tempo todo. A mãe ficava endemoniada e o filho ficava endemoniado, uma coisa terrível. E eu me lembro que, depois de ter voltado desta casa, cheguei em casa e fui dormir. Já era tarde quando fui para a cama. E naquela madrugada eu fui acordado por um terror noturno. O que o Salmo 91 diz. E a sensação que eu tinha é que o inferno estava sobre mim, dentro do meu quarto, e aquele sentimento de morte, de estar sendo esmagado, como uma almofada que está sendo comprimida com uma mão forte. Um medo que eu nunca tive na minha vida. Nunca mais tive esse medo. Uma coisa terrível. Eu não sei se aquela experiência durou 5, 10, 15 minutos. Eu não conseguia me mexer, eu não conseguia mexer meus olhos, mas eu fui acordado com aquele terror. Uma experiência que eu não quero que ninguém tenha, porque aquilo era a porta do inferno. E passados alguns instantes, na minha mente eu comecei a orar, e a única coisa que eu falava era o nome de Jesus. Só isso, eu não conseguia abrir a boca. Irmãos, uma experiência horrível. E esses minutos foram passando e eu consegui pensar no nome de Jesus. Depois eu consegui falar o nome de Jesus, balbuciando a palavra Jesus na minha boca. Até que de repente aquele terror foi sugado, foi tirado daquele lugar e parece que aquela coisa pesada, aquele ambiente terror de demônios foi retirado do quarto e aquela atmosfera mudou completamente e veio sobre mim uma sensação de paz e alegria indescritível. E eu levantei e comecei a andar pela casa. As nossas filhas eram muito pequenas. E eu fui ao quarto, e aí fui para a sala, e aquela alegria que foi tomando conta da minha vida, da minha mente, do meu coração. Mas esta plenitude, este enchimento do Espírito se deu no momento de batalha espiritual. Isso pode acontecer com você. Coloque-se nas mãos de Deus para abençoar uma pessoa que está oprimida por demônios, pode acontecer. Talvez não aconteça, não é o que aconteceu comigo que tem que acontecer com você. E a segunda experiência foi quando, em
exatamente 10 anos atrás, o conselho desta igreja, nós morávamos em Curitiba, vocês sabem disso, e nós estávamos lá com a nossa casa construída e nós estávamos planejando ficar para o resto da nossa vida em Curitiba. E aí então veio o pedido do conselho para que nós orássemos e decidíssemos voltar, e nós não queríamos fazer isso. Alguns presbíteros daquela época sabem do que eu estou falando. E na minha mente humana, no meu coração e da Jane, não era o nosso desejo, apesar de eu ser prudentino e amar essa igreja, e já ter ficado aqui antes por 20 anos, já tínhamos estado aqui por 20 anos. E nós fomos fazer um retiro de silêncio, lá na Lilo. E aí, depois de alguns dias de silêncio, o programa era de 5 dias de silêncio, a Jane estava no quarto dela, eu estava no meu, nós dormíamos separados, não conversávamos durante esse tempo todo. Numa noite, quando estava orando, naquele período de 5 dias, eu tive um sonho. E este sonho que eu tive foi exatamente a resposta de Deus para a nossa vinda para cá. Quando eu acordei do sonho, eu sabia a resposta de Deus. Eu sabia que nós iríamos voltar para Prudente. E no outro ano, no início do ano, nós estávamos realizando a nossa mudança. E aquele sonho me trouxe essa plenitude do Espírito Santo. Foi um momento de busca de direção. Talvez isso aconteça com você. Coloque-se de joelhos e peça a direção de Deus. Fala, Espírito Santo que habita em mim, no qual fui batizado, fala comigo, me orienta, me dá luz, me ensina o caminho. E quando eu tive aquele sonho e acordei do sonho, uma alegria imensa, aquilo que era preocupação e eu vou dizer até uma ponta de tristeza de voltar Prudente, de mudar o nosso ministério, se tornou num enchimento de alegria. E o sonho foi com alegria, e eu acordei com alegria, sentindo claramente a presença do Espírito Santo, de forma especial. Eu estou contando coisas extraordinárias para vocês. Você nunca viveu uma experiência extraordinária? Peça ao Espírito Santo que está em você. Amém? Tem uma angústia com o filho? Peça o enchimento do Espírito Santo sobre você. Tem uma dúvida, uma batalha sobre algum pecado? Peça esse enchimento do Espírito, porque Ele liberta, Ele vem, limpa, Ele vem e muda. Ele muda as vontades do nosso ser. Muda as vontades do nosso ser. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Vamos orar, vamos pedir que Deus, nesta noite, nos visite com esse desejo profundo de crentes, de cristãos que querem viver a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa oração nessa noite. Senhor, eu quero isso. Você quer isso, irmão e irmã? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Deixe-se encher. Esvazie-se de você. Diga, Senhor, eu esvazio da minha carne, dos meus desejos, da minha vontade. Eu não quero viver arrastando esses pecados, Senhor. Eu não quero viver levando comigo estas emoções doentias que me escravizam. Eu não quero viver no poder e no domínio da carnalidade, do pecado, das mazelas da vida, dos vícios, das iras, das murmurações. Eu quero ser limpo destas coisas, Senhor. Quero ter a minha visão mudada sobre o meu namoro. Eu quero santificar a minha vida, a minha sexualidade. Eu quero mudar meu coração, Senhor. Quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Aleluia.